Fala pessoal, beleza? Estamos começando aí mais um vídeo. Pô! Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo e vídeo diferente. Eu travo demais pra falar, caralho. Eu sei o que eu quero falar. O que você quer Então falar? vou falar. Fala Vou falar agora. Fala pra mim. Agora eu vou falar sem... Fala pra mim. Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Rafa aqui. Gabi aqui. Galera, é o seguinte, a gente tá querendo começar uma nova série aqui no canal, trazendo informações sobre a Austrália, informações sobre a nossa viagem, dúvidas que vocês queiram perguntar aí, deixa nos comentários, enfim. E esse vai ser o nosso primeiro vídeo assim, vai ser o nosso piloto. Então, enfim, a gente tá querendo começar em paralelo com os vídeos de vlog, né? Então, eu tenho que parar de me olhar ali, ó, tenho que olhar na câmera. Eu fico me olhando aqui, ó. E galera, é o seguinte, esse é o nosso primeiro vídeo, nosso piloto da nova série que a gente tá querendo começar aqui no canal, que são vídeos sobre a Austrália em si, no geral, né? Informações da Austrália, informações da nossa viagem, como foi, inclusive a gente quer abrir daí também, né, uma caixinha de perguntas aí pra vocês, então deixa no comentário aí perguntas, né, que faltarem aqui, da gente falar, pra vocês colocarem, pra gente colocar pro próximo vídeo, né, amor? Que vocês tenham curiosidade. Que vocês tenham curiosidade, enfim, vai ser mais ou menos isso aqui. Então, em paralelo com os vídeos de vlog, mostrando os locais aqui da Austrália, a gente quer agora começar essa nova série de Horizonte Austrália, acho que já temos até o nome, e vão ser separados em capítulos, então aqui a gente vai começar contando como foi o início da nossa viagem, né? O início desse sonho de vir para a Austrália, como começou, por que a gente escolheu a Austrália, enfim. A ideia é essa dessa nossa nova série, beleza? Trocar um papo aqui aberto, a gente criou alguns tópicos aqui, mas só escrevemos algumas coisinhas só para não se perder, né? Mas o objetivo é ser um papo aberto, desabafando mesmo, e o que surgir de dúvidas deixem aí para os próximos a gente traz, beleza? Tópico número 1. Por que sair do Brasil? Por que sair do Brasil? Então, galera, eu na minha experiência, assim, o porquê que eu quis sair do Brasil. Eu sempre tive o sonho de morar fora, de conhecer uma cultura diferente, de saber como que era um país desenvolvido, de primeiro mundo, que a galera fala e tal, pra ver se é tudo isso mesmo que pintam. E, enfim, eu tive sempre essa vontade. E outra porque eu sentia que eu tava muito estagnado no meu estilo de vida, digamos assim, da forma que eu vivia. Não tenho o que reclamar da minha vida, era uma vida boa, confortável, mas era aquela vida de segunda a sexta trabalhando, final de semana a gente saindo comer em algum lugar, ou tipo, indo pra, né, só descansando no final de semana, e sim, não via um progresso, assim, sabe, em questão, assim, de qualidade de vida mesmo. E também por sentir que eu tava numa rotina, assim, sabe, não mudava e tal, enfim. E você, amor? Bom, meu motivo é praticamente parecido com o Rafa. Eu também sempre, desde pequena, sonhava em morar fora. Sempre via filme dos Estados Unidos e ficava, nossa, imagina que sonho. Estudar num colégio com armarinho, no Natal, sair brincar na neve. E aí, sempre desde pequena, quis morar fora, sair do país. E acho que também essa questão da rotina, eu sentia que eu tava presa no mesmo lugar, eu trabalhava e não conseguia alcançar meus objetivos, tanto por questão financeira quanto questão de tempo. E aí a gente ficou pesquisando, né? Então daí casou isso que por ainda, né, tipo, além de a gente combinar em várias outras coisas. Casou daí quando a gente se conheceu, foi um dos nossos primeiros assuntos, né? A Gabi também tinha essa vontade, eu também tinha, então juntou ali a fome com a vontade de comer. E a gente pegou e falou, pô, vamos tentar tornar isso real, né? Pô, vamos realizar isso aí, pô! Tá, vamos começar a pesquisar sobre isso. E a gente começou em 2019? Comecinho de 2019, começamos a pesquisar locais que a gente pudesse realizar, né, esse nosso sonho de sair do Brasil e viver, né, isso que a gente queria. Tópico número 2. Por que a Austrália? Por que Austrália? Esse é o tópico? Porque a Austrália. Então, a gente ficou em dúvida entre 3 países principais, assim, que eram Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A gente chegou a pesquisar um porquinho. Um porquinho, a gente queria trazer um porquinho pra cá. A gente chegou a pesquisar um pouquinho sobre a Irlanda, só que é um destino muito comum de brasileiros e tal, mas a gente acabou eliminando de primeira, assim, não lembro nem o porquê. Mas Canadá era um dos principais, a gente queria muito. Mas o que pegou muito, né, depois que a gente foi visitando agências e conversando mais e pesquisando mais, é a questão do clima, né, amor? Pesou muito a questão do clima, que lá, tipo, dependendo da província que você vai, são 8, 9 meses de neve. E, cara, eu gosto de frio, a Gabi também gosta um pouquinho, mas, cara, neve, 9 meses do ano, assim, ao extremo, é complicado.
E pelo menos é o que falam pra Porque nós, a né? gente E nunca o que a teve uma gente vê. experiência de viver na neve, né? A gente acha lindo, mas É, você viver o dia a dia... É, e tudo é o que falam, né? Pras férias, pra você passar um mês nas férias, fazer postagem, pá, é da hora, né? Tipo, você viver aquilo ali pra curtir. Mas você viver, pra você ter que ficar limpando neve toda semana, todo mês. Indo trabalhar na neve, indo ter as atividades diárias, né? Na neve, é tenso. Aí a gente acabou eliminando o Canadá, muito por conta disso e por conta que a nossa prioridade era ir para um país que a gente pudesse trabalhar, pra gente não precisar, né, a gente não ia nem conseguir, né, ficar vivendo com o dinheiro do Brasil, né, porque a nossa moeda é muito desvalorizada. Então a gente queria trabalhar no país para receber na moeda do país e conseguir viver lá pagando com o que a gente ganhava nesse país. E o Canadá, ele permite isso, você trabalhar, mas só se você for para estudar um curso técnico, um curso superior e enfim, não o curso de inglês. O curso de inglês, que era o curso que a gente queria estudar por primeiro, para começar desde o básico, para, né, tipo, subir de degrau em degrau, né, já não queria avançar muito. A gente queria chegar estudando inglês primeiro, a língua nativa do país, né, e daí o curso de inglês no Canadá não permite que você trabalhe. Então a gente ficou entre a Austrália e Nova Zelândia, que são países que permitem que você trabalhe sendo estudante de inglês. E aí a gente acabou escolhendo a Austrália por conta disso, né, amor? Sim. E o clima é parecido. Dentre as questões daí do país em si... Nossa, bananei tudo. Então, a questão do clima aqui na Austrália é muito parecido com o Brasil. Merda, começaram de novo. E aí teve as questões... E teve as características... E aí teve as características... E aí, sem contar as características da Austrália mesmo, que foram as coisas também que encheram nossos olhos em questão assim de clima, que é muito parecido com o do Brasil. Aqui a região que a gente tá, em Gold Coast, em Queensland, o clima é muito parecido com o do Brasil. Sul do Brasil. Com o sul do Brasil. A gente tem a questão de salário mínimo aqui na Austrália, é um dos maiores salários mínimos do mundo, então para nós já enche os olhos, né? Fazer uma graninha é bom. Em questão de segurança, todas essas coisas de qualidade de vida. Praia, outra coisa também que de tudo que eu pesquisei, muita galera fala que os australianos, no geral, eles são mais receptivos a imigrantes, e a gente viu isso aqui na prática, porque realmente o país, ele é infestado de imigrantes. Tipo assim, um australiano que Isso é um lado bom pra nós que tá vindo, mas a partir do momento que a gente tá vivendo aqui, acaba sendo um pouquinho desagradável em algumas questões, sabe? Porque o país, ele meio que perdeu a cultura dele em si, né? Aqui não tem a gente não sabe típica. a gente não sabe muito qual é a cultura australiana, sabe? Porque é muita cultura misturada. Assim, então, se o que a gente queria lá na primeira pergunta era conhecer novas culturas, realmente a gente tá conhecendo, porque só aqui a gente conhece várias. Mas o país em si acaba perdendo a sua identidade, sabe? Isso é um pouco até que eles estão querendo agora reduzir e consertar com as novas leis de imigração e tal. Então, pra quem não veio ainda, tá ficando cada vez mais difícil. Quem veio, veio. Quem não veio, não vem mais. Não, brincadeira, mas enfim. E outro ponto importante também da Austrália, pra gente definir na Austrália e cravar que seria aqui que a gente viria, era a questão de que aqui e outra... porque só eu tô falando, né? E outra questão muito importante também que fez a gente decidir pela Austrália é que aqui só um precisa vir estudando, né, amor? Sim. A maioria das agências que a gente foi, os dois tinham que vir estudando, então a gente teria que pagar 2 cursos. E aí, numa das agências que a gente foi, que foi uma das últimas, né, até por sinal, a gente descobriu que teria uma outra forma, que seria um vir estudando e o outro ficava como dependente nesse visto de estudante. Então, só um estuda e o outro pode trabalhar, e aí eu também estudando posso trabalhar. E aí foi algo que chamou a atenção, né? Sim. Porque no orçamento que a gente tava fazendo, o mais caro de tudo é a escola, na primeira vez que você tá vindo, né? Então, cara, eliminar uma escola, né, tipo um curso, porque a gente teria que vir os dois estudando, e aí eliminando um curso, só um precisando estudar, cara, reduz literalmente o valor do orçamento pela metade. Então, e a primeira vez que você vem, você tem que quitar o curso antes de sair do Brasil. É verdade, você já tem que sair de lá quitado. Então você tem que sair de lá com o curso aqui quitado já. É diferente quando você vem pra cá e renova para um próximo curso, aí você pode pagar parcelado e tudo, e daí é bem tranquilo. Mas quando você tá vindo pela primeira vez, já tem que chegar quitado, né? Sim. Então, reduzindo nossa, daí a gente até achou, né, bom demais pra ser verdade. E a gente pensou, vamos na Austrália então, com certeza. E aí decidimos por conta disso, né? Sim, para todas as outras qualidades de um país de primeiro mundo. Exato, Segurança, poder de compra. Fala tudo, né? Tipo, elas já...
Esses 3 países a gente já tinha filtrado já por ter todas essas características, né, de qualidade de vida e tal, que a gente estava buscando. Então aí só faltou garimpar mais em questões assim de lei e tal. A gente pesquisou muito, né, sobre eles assim. E vídeo do YouTube da Austrália tá tudo vermelhinho. Tudo vermelhinho. A gente assistiu, da época tudo. a gente assistiu tudo que tinha pra assistir, né? E dele criar planilha, né, amor? Enfim, foi da hora. Foi um processo legal. Foi. Tópico número 3. Escolhendo a agência. Escolhendo a agência. Aí a gente pegou e foi em 3 agências lá de Ponta Grossa, né? Fomos visitar, conversar com o pessoal. E outra coisa, já de primeira, assim, né? Por que a gente veio da agência? Por que não veio nem economizar mais? Cara, não economiza nada. Você vindo com agência ou vindo sem agência, você vai pagar o mesmo. Porque as agências, elas ganham na comissão da escola. Então você não precisa nem pagar nada para a agência. Você vai pagar seguro-saúde, visto, escola, passagem aérea, tudo isso daí você vai pagar em qualquer agência que você for. Tanto que a gente visitou várias agências e todas passavam o mesmo valor tabelado para nós, que os valores são tabelados. E inclusive não só isso. Eu pesquisei os valores dos cursos, eu entrava nos sites da escola direto aqui da Austrália para ver o valor do curso e era o mesmo valor que a agência passava. Então ela não está ganhando nada em cima de você, ela está ganhando na venda do curso, né? Ela está ganhando na comissão, literalmente. Não, ela tá ganhando em cima de você, mas não é você que tá pagando ela, não é você que tá pagando. Tem que pagar uma Isso, taxa, né? você não paga nada a mais pra agência, ela vai receber só. Algumas agências cobram taxa de administrativo, A gente mas tá, óbvio, a gente tá falando da experiência da agência que a gente veio, né? A nossa agência nunca comprou nada mais, né? A gente tá, obviamente, né, pessoal, a gente tá passando aqui a nossa experiência, pode ter sido diferente pra várias pessoas, como a gente já conversou com várias pessoas aqui na Austrália e cada uma passou por uma coisa diferente. Então não é porque a gente passou por isso que você que vai vir ou tá pensando em vir vai ser igualzinho, né? Cada um tem uma experiência. Então a ideia nossa aqui é passar o que a gente passou, né? Obviamente. Aí a gente foi em 3 agências de Ponta Grossa, não ficou muito satisfeito, né? Muita pouca opção. Uma era muito divergente das outras duas, então praticamente a gente ficou com 2. Né? A gente eliminou. E aí teve uma que a gente foi, até lembra que ela falou que o escritório deles principal era em Curitiba. Sim. Que eles usavam até um outro nome em Ponta Grossa e daí falaram pra gente ir lá que a gente ia ter mais opções. E daí foi o que a gente fez, né? E a gente ficou o dia todo, literalmente, indo em agências, né? Ficamos o dia todo lá em Curitiba e aí a gente acabou indo na Link Study, que foi a agência que a gente escolheu. Que foi, inclusive, a única agência, né? Tem que falar, né? Dá um mérito. Foi a única agência que falou pra nós daquela questão de você poder vir estudando e o outro vir independente. Todas as outras agências estavam vendendo 2 cursos pra mim e pra Gabi. Um curso pra mim em inglês e outro curso pra ela. E nenhuma comentou sobre essa possibilidade aqui da Austrália, sabe? Então essa foi a única que comentou e a gente se sentiu já seguro por conta disso, né? E também outras questões que a gente achava importante era, por exemplo, vir para um país que existisse a agência física aqui também deles, né? E algumas não tem. E a Link Study, ela tem agência física aqui com brasileiros para dar um suporte. Então, quando você chega aqui no primeiro dia, você vai lá, cara, eles já vão com você pessoalmente ali fazer o chip do teu celular, sabe? É legal isso, né? No primeiro mês a gente ia toda semana. No primeiro mês, toda semana a gente tava indo lá porque, cara, né, porque você tem que chegar aqui, você tem que tirar o teu CPF, que é o TFN deles, é como se fosse o teu CPF. Aí você tem que tirar o teu ABN, que é como se fosse o MEI, pra você poder trabalhar autônomo. E, cara, a gente via na internet que tinha que fazer isso, mas a gente não sabe realmente como fazer, o telefone, onde ligar e tal. E daí, a gente ia direto lá, eles, nossa, super atenciosos e tal. E, enfim, né? De qualquer forma, é bom vir para uma agência que tenha um suporte aqui na cidade, pessoal, assim, físico, que, cara, ajuda bastante, sabe? Obviamente, você consegue, também estamos falando, né? Você consegue se virar sem agência no local também, mas mais complicado. Diferença. Você fica dependendo de telefonema, às vezes você manda mensagem, a pessoa não te responde, daí vai que é uma coisa urgente. Até porque outra coisa que a gente gostou muito é que as agências sempre oferecem workshops sobre várias coisas. Mini cursos, por exemplo, como trabalhar com entregas do Uber, como trabalhar em obra, em café, que são trabalhos muito, né, que procurados pelos imigrantes. Então, você chegar e já ter um mini curso, uma mini aula de como aplicar, como fazer o trabalho. E você pode, né? Que precisa. E também você pode ir nesses workshops de outras agências, né? Sim. Não necessariamente na que você veio, a gente foi em muitas no começo, né? Então, você pode, por exemplo, a gente foi numa de café, por exemplo, aí você vai lá, eles têm toda a estruturinha, a máquina de café pra ensinar você a fazer o café.
Então, pô, você ter esse mini curso, assim, de graça, sabe, pra quem tá Dá pra chegando. não chegar no lugar sem saber nada. Sim, sabe? sim, tem de garçom, de carregar prato, né? Eles fazem curso de como se carregar prato e tal. É da hora, A assim. maioria tem lanchinho. E na maioria daí eles dão ali também um agrado e tal. Um negocinho. Então, pô, vale muito a pena ir nesses lugares. Comidinha de graça No nunca é começo, demais. imigrante, qualquer coisa Cara, de graça, tu quero. No começo a gente chega aqui gastando em real, né, mano? Porque, tipo, o dinheiro que a gente comprou lá na casa de câmbio do Brasil e traz pra cá, mas a gente pagou aquele dinheiro com real. Então, cara, é uma dor no coração você gastar esse dinheiro aqui no começo. Então, tudo que você conseguir no começo de graça vale muito a pena. Mas, enfim, também fugindo todo. Tópico número 4. É o 4? Escolha da agência. Não, já foi. Tópico número 4. Planejamento. Agora a gente tem que começar a planejar a viagem. Então, dentro disso entra a questão de visto, vacina, escola, guardar dinheiro, documentos, enfim, muita coisa que tem que ter. A agência ela vai te passar tudo detalhado, ela passa um documento, tudo que ela precisa. E no nosso caso, a gente namorava na época, né, amor? E aí a gente, pra você vir com esse visto, de um vir estudando e outro vir como dependente, mas podendo trabalhar, você precisa ter no mínimo uma união estável com a pessoa. Então você precisa ser ou casado ou ter uma união estável. Tem que ter ali um documento, né, que comprova que vocês têm um relacionamento legítimo. Aí a gente precisava de uma união estável, né? A gente precisava se unir estavelmente. E a gente não tinha. E daí isso atrasou um pouco a nossa vinda, uma por conta da pandemia, porque a gente começou lá no início de 2019, e até ver todo esse processo, deu 2020 e daí veio a pandemia. Aí a pandemia já fechou as fronteiras, ferrou tudo, né? A gente não ia poder sair. E outra questão também, né, como eu falei, foi essa questão da união estável, porque daí a agência ela pede que você tenha no mínimo 1 ano de união com a pessoa, ou de casamento. A partir do momento que você faz a união ou casamento, você tem que esperar 1 ano, completar 1 ano de união ou de casamento com essa pessoa, para daí você tirar esse visto. Pra dar mais credibilidade, né? Não parecer que a gente só fez... não parecer que a gente só se casou pra isso, sabe como? Então, aí basicamente a gente precisou esperar mais 1 ano em relação a isso, então meio que as duas coisas aí, uma das coisas ia acabar travando, ou se não fosse a pandemia, ia ser essa questão da união. E a gente usou isso daí pra se planejar melhor economicamente, assim, financeiramente, na verdade. Guardar dinheiro e tal. Porque para vir com visto de estudante, você precisa ter uma comprovação financeira. E aí, não necessariamente você vai usar esse valor aqui, mas o governo pede que você tenha esse dinheiro na tua conta para ele ter certeza que você não vai vir aqui e vai, né, passar situações, né, não vai ficar morando na rua, Sim. não vai ficar passando fome. É uma grana alta. Só que não precisa também ser não precisa estar diretamente na tua conta. Esse dinheiro pode estar na conta de algum familiar de primeiro grau. Sim. Você pode usar o dinheiro que está na conta do teu pai, da tua mãe ou do teu irmão ou irmã, sabe? Então, isso também ajuda, né? Se caso você pode precisar. usar várias contas, no caso, né? Não precisa ser só a tua e só da tua mãe. Às vezes tem um pouquinho da tua mãe, um pouquinho do teu pai. Você soma tudo, sabe? Então, esses valores somam todos. E aí ajudam nessa comprovação também. Esse é um valor só para comprovar, como a Gabi falou, que você vai vir para cá e vai ter um dinheiro no Brasil para te dar um suporte caso você passe todo o período que você vai ficar aqui sem trabalhar. Então eles não querem que você venha pra cá e vire morador de rua e tu passe necessidades e tudo. Então eles querem saber que você tem um dinheiro lá no Brasil que você pode ficar mandando pra cá pra você viver aqui, né? Sobreviver aqui. E daí quando deu 1 ano de união estável, né? Nesse período também a gente já juntou todos os documentos que precisa ter, passaporte, obviamente, eles têm que ter as vacinas daí, todas corretas, né? Aqui eles pedem as principais, era do Covid, daí na época, e a da febre amarela. E todos os restos dos documentos, né, que você vai precisar ter, que daí é bastante coisa. Enfim, a gente não vai detalhar aqui também, que isso não é um tutorial de como vir. A gente tá querendo mais passar e contar qual que foi a nossa experiência. Mas aí, como a gente falou, se ficar dúvida, deixa aí nos comentários daí de algum documento, coisa que vocês precisem, que a gente já traz aqui pra vocês. A gente escolheu a escola que eu ia estudar. Aí a gente decidiu que eu ia vir estudando e o Rafa ia vir como dependente. Isso. E aí a gente escolheu a escola. Basicamente o que a gente priorizou foi a distância, né? Da onde a gente ia ficar ali, uma escola meio central, meio, né, perto de tudo, de fácil acesso, ou pelo menos perto de uma linha de tram ou de ônibus. E uma escola que tivesse uma avaliação boa, né? Porque tem algumas escolas que são bem mais baratas, mas que a gente vê que o suporte não é muito bom.
E meio aí largado, né? E aí a gente meio que filtrou localização, né, questão de suporte e valor. E aí a gente escolheu a minha primeira escola de inglês e daí fechou. Sim, Foi fechamos isso. com a primeira escola, aí fechamos 5 meses de... 5 meses de estudo e 1 mês de férias, então totalizando 6 meses de visto, né, de estadia aqui na Austrália. Aí a gente pegou... pessoal, e daí depois de toda a documentação organizada, tudo, a gente aplicou pro visto, né? Aí a gente completou 1 ano de união, tudo, juntamos toda a documentação, passamos pra agência, e aí eles aplicam o visto. E aí eles dão em torno de uns 3 meses de espera, assim, pra 90 dias para dar o retorno, se foi aprovado ou não. O nosso visto ele foi aprovado em 26 dias, né? Bem Foi rápido. super rápido, assim, perto da média que eles dão. Inclusive, acho que uma coisa importante é que quando a gente vem com visto, não sei se com visto de estudante, acho que sim, você tem que escrever uma carta explicando por que você tá vindo. E aí nessa carta você tem que deixar bem claro que você vai voltar pro Brasil, né? Sim. No nosso caso, a gente quer ir pra lá pra estudar inglês, porque com inglês a gente vai ter mais oportunidades aqui. Você não pode deixar claro pro governo australiano que você tá vindo pra cá pra imigrar, né? Pra morar Exato. aqui Você tem que pra deixar, sempre. você tem que deixar claro pra eles que você vai vir pra cá, ter essa experiência e voltar pro Brasil, sabe? Você não pode demonstrar que você vai vir aqui pra querer ficar aqui. Aí a gente teve o visto aprovado e aí a gente tava esperando o visto ser aprovado pra daí ver estadia, né, local pra ficar aqui na Austrália e passagem aérea, né, que a agência até indica que você não compre nada dessas coisas antes de ter o visto aprovado. Tópico número 5. Acomodação. Para escolher acomodação, a gente entrou nos grupos de Facebook e tudo para ver o que o pessoal assim acabava escolhendo, como que eles pegavam a acomodação. E tem muita gente que pega particular aqui com uma pessoa, conversa no Facebook, tem uma pessoa às vezes que tá indo pro Brasil de férias e vai deixar o quarto aqui para alugar. Então daí a pessoa ali fecha por Facebook mesmo com a pessoa, pessoalmente não, né? Fecha particular e vem. A gente não sentiu muita confiança de fazer isso, porque como em qualquer outro lugar também tem golpe nessas coisas. Então a gente preferiu pegar um Airbnb, né? Que é algo mais seguro, com uma empresa, enfim. E aí a gente pegou A gente uma pousada. também oferece estadia estudantil, mas é muito caro. Uhum. E aí você fica num quarto com várias outras pessoas, assim, então você assim, não compensa não vale a muito, pena, assim, né? Não. Era O Airbnb bem caro. também não foi caro, não foi barato. Não. Mas, cara, é da hora, assim, pra você, pô... É que a gente fez assim, a gente nunca, como a gente comentou, a gente nunca saiu do Brasil. A gente nunca fez uma viagem junto, assim, longa e tal, pra conhecer algum lugar. Então a gente aproveitou também esse primeiro mês nosso pra, pô, vamos Férias. pra um lugar legal, né? Vamos ficar num lugar bacana, tipo, pô, pra pelo menos ter um primeiro mês ali de férias, de descanso, né? Não foi descanso, porque é muita coisa que você tem que fazer no primeiro mês aqui. Agora acho que a gente tá mais numa, né, relaxado, assim, depois de um tempo, né, que você se estabiliza no local, mas no começo Aí a gente definiu o Airbnb, que a gente viria, a gente preferiu pegar um lugar também que fosse bem no centro e bem próximo à escola, que a Gabi ia estudar, né, mano? E a agência. Então a gente conseguiria ir caminhando pra agência ou pra escola, enfim, foi um local bem estratégico ali, porque ficava próximo de tudo, sabe? Então a gente gostou. Ficamos A gente preferiu o Airbnb por conta de ter uma plataforma, porque a gente sabe que se desse algum BO, a gente teria a quem recorrer. Uhum. Né? A gente sabe que se acontece uma coisa, a gente entra em contato com a plataforma e aí tenta resolver ali, né? É mais fácil se acontecer alguma coisa e tem mais garantia, né? Então esse também foi um dos... A gente preferiu investir um pouquinho mais pra ficar tranquilo e não ter dor de cabeça, né? Ficar num lugar legal e aproveitar. Daí a gente pegou, depois escolheu o Airbnb, né, amor? Vamos escolher a passagem aérea. E daí pra passagem aérea é o seguinte, a gente tem... Sim, tudo é facada. No começo é tudo facada. Né? Você tá pagando tudo em real pro dólar. Então, tipo, aqui Por também... isso que tem que se planejar muito. Sim, né? aqui no Airbnb, quando a gente foi pesquisar também, os valores lá aparecendo tudo em dólar, assim, e a gente fazendo a conversão e falando... Converte, tipo, a gente via o valor, assim, da estadia em dólar e falava, nossa, mano, muito de boas. Aí a gente faz a conversão, meu Deus! E aí, mesma coisa com a passagem. A passagem também aérea em dólar, ela é cara, mas quando você converte, fica um absurdo. E daí, pra passagem aérea, a gente tinha 4 opções. A primeira, que seria a mais barata e mais rápida, é pela uma companhia aérea que é americana.
Aí a gente fazia a conexão com os Estados Unidos e dos Estados Unidos vinha para a Austrália. Só que essa opção a gente já descartou logo de cara, porque para fazer ela você precisa do visto americano. E na época a gente não tinha visto, agora a gente tem, que a gente tirou aqui na Austrália, mas isso vai ser para um próximo vídeo. Outro vídeo. A gente não tinha o visto americano até então a gente não poderia pegar, porque só pelo fato de você fazer a conexão nos Estados Unidos você já tem que ter o visto americano. Então não ia dar tempo da gente tirar, ia ter que ir para São Paulo e tal, enfim, a gente eliminou essa possibilidade. Aí a outra era pela Latam, que ela faz conexão com o Chile. Então aí você vai para o Chile, do Chile ou tem opções que vai para Nova Zelândia e Austrália e outras que já vêm direto para a Austrália. Essa era uma opção, né? A gente tinha pela Emirates, que a gente não chegou a pesquisar muito porque eu vi que era mais cara, que é a Qatar, que é a nossa quarta opção e foi a opção que a gente escolheu. A Qatar e a Emirates são bem parecidos, assim, o trajeto, mas a Emirates estava um pouquinho mais cara e o que fez a gente fechar com a Qatar, não só pela questão de todo mundo falar muito bem do serviço, é que a Gabi, por ter a matrícula dela aqui da escola, ela conseguia um desconto no site, né, amor? Então ela colocava lá o número do COI dela, da matrícula dela no site e ela conseguia desconto na passagem aérea. Então aí a gente, né, acabou fechando com a Qatar. E aí, cara, a gente recomenda muito, é uma viagem longa, acho que de todas as companhias é a viagem mais longa que tem, que faz conexão com Doha, e Doha vem aqui para a Austrália. Você pega 2 aeronaves. 2 voos de 14 horas. Né? 2 voos de 14 horas, e aí você fica faz uma conexão lá de 4 horas, 5 horas, então totalizando tudo, chega a dar umas 34 horas de voo, de viagem. Então, cara, é longa, é cansativo, mas o serviço é muito bom. Sim. A alimentação que eles dão no avião é muito boa, assim, o serviço a bordo assim, é muito bom, né? As coisas que você recebe, tudo, né? Os itens ali que você recebe, tudo, né? No avião. Então, o aeroporto lá de Doha... É muito top. Nossa, muito top. Tem um metrô dentro do aeroporto, cara. Você anda de metrô, assim, porque pra você ir pras outras plataformas, você pode ir com o metrô, mano. É muito a gente louco. acabou nem andando muito porque a gente tava com medo, né? A nossa conexão acho que era 4 horas. A nossa horas, conexão né? acho que era 3. E aí, como a primeira viagem a gente tava com medo de tudo, a gente, tipo, não, já vamos ficar já lá vamos lá pra plataforma. A gente já foi 3 lá. horas na porta. A gente tinha 3 horas no aeroporto, a gente, tipo, em 10 minutos já foi pra outra. 10 minutos não, né? Foi mais. Um pouquinho mais. Mas a gente foi lá pro outro e já ficou gastando tempo lá sentado, só. Na portinha, a gente deu uma andada, né? Porque no tempo dele a gente teve que atravessar o aeroporto. Então a gente passou por umas coisas lá, tirou foto, filmou. Né? Bem legal, Muito legal. Mas bem massa. E aí, fechamos com a companhia, né, amor? E foi só esperar de chegar a data da viagem. Sim. E aí a gente foi pra São Paulo, né? Porque o aeroporto internacional lá é o de Guarulhos. A gente precisou ir pra São Paulo, foi pra São Paulo. Um casal de amigos lá recebeu a gente e tal, a gente ficou lá com eles. Um churrasquinho de despedida. Churrasquinho, inclusive, saudade de vocês, Vini, Carol, um abração aí pra vocês e pra família. Os pais também. Pros pais, somos super bem recebidos lá por eles, lá, o Vitor, todos ali. Levaram a gente no aeroporto. Levaram entregaram a gente na porta. Entregaram a gente na porta do embarque, praticamente, né? Eles ficaram lá com a gente, nossa, da hora, assim, enfim. Vini Isso cá. faz diferença. Faz diferença. A gente chegou lá em São Paulo, já estavam lá esperando a gente. Fizeram, né, toda a recepção ali, posou? Não, a gente não posou na casa deles, né? A gente só chegou de dia e o nosso voo era à noite. E aí pegamos o voo e... Vamos parar por aqui agora. E agora, galera, próximo vídeo nós trazemos aqui como foi nosso voo, a chegada. Nossas 36 horas. Agora... Isso. Essa foi a saga no Brasil para vir para a Austrália. Agora no próximo vídeo nós vamos contar como foi esse nosso voo. Sim. E como foi a chegada na Austrália, que galera, pisada intenso, posso dizer, né? No mínimo. Tem coisa. Lágrimas rolaram. Nossa senhora, foi foda. Mas, nossa senhora, foi massa. Fiz uma versão aqui mais 18 e uma versão... Mas enfim, é isso, né? Isso. É isso, galera. Se vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado desse nosso piloto, dessa nova série que a gente tá trazendo aqui pro canal. É uma forma da gente estar mais aqui presente no canal, né? Porque não é sempre que a gente tá saindo e mostrando lugares e tal. Então a gente traz em paralelo aí um outro conteúdo para vocês também deixarem perguntas e tal. Enfim, hoje é dia 21 de novembro de 2025. A gente chegou aqui... 13 de agosto de 2023. 23, fazem 2 anos que estamos aqui. A gente veio para 6 meses, pessoal.
Primeiro visto 6 meses, a gente. Então nós temos 2 anos aí pra trazer essa série pra vocês. Nós temos que contar até chegar no dia de hoje. Exato. Enfim, e é isso, né? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Curte, comenta e compartilha. Curte, comenta e compartilha aí. E é nóis, tamo junto. Tchau!